A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao programa Mais Sábios. Este é o programa exibido no canal da Igreja Cristã Maranata. Aqui, neste programa, nós falamos sobre o idoso e para o idoso. É um programa para toda a família. Afinal, toda a família tem um idoso. E para falar hoje de um tema tão importante, que é a sequência do episódio anterior. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste. Nós estamos falando de instrumentalidade. E hoje é instrumentalidade na vida dos nossos irmãos idosos, parte 2. Porque nós temos muitos irmãos que são usados na obra, chegaram outros vídeos e nós vamos fazer aqui o comentário a respeito deste tema tão importante. E para fazer o comentário desses vídeos e também de tudo aquilo que nós vamos tratar no programa, estamos aqui hoje com 2 convidados especiais na sequência do episódio anterior. Antes de apresentá-los, eu quero pedir para que o senhor e a senhora possa seguir o canal da Igreja Cristã Maranata, né? Se inscrever ali. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E também possa curtir e comentar e compartilhar. Hoje, falando de instrumentalidade, a segunda parte da edição deste programa, nós apresentamos aqui o pastor Bísio, ele que é pastor na Igreja Terceira Divisão em São Paulo e tem licenciatura em Letras, Libras, psicopedagogo, doutor em Linguística Aplicada, pós-doutorado em Educação Inclusiva e pastor responsável pelo trabalho de acessibilidade na obra. Pastor Bísio é muito conhecido, participa dos seminários oficiais nos Manaíns. Seja muito bem-vindo, pastor Bísio. A paz do Senhor Jesus, pastor Abel, pastor Cosme, você que nos acompanha. É uma alegria podermos estar aqui para dar continuidade, falar da instrumentalidade dos idosos. E eu acho que uma segunda edição, uma terceira, uma quarta ainda será um pouco, porque os nossos idosos trabalham na obra do Senhor, louvado seja Deus, não é? É isso mesmo, glória a Jesus. Pastor Bísio aqui já citou o outro convidado que nós temos aqui, ele que participou da edição anterior também junto conosco, pastor Cosme, que também é de São Paulo, e ele está na igreja, qual é o nome da igreja? Ponte Rasa 1 e Hermelino Matarazzo. Hermelino Matarazzo. Seja bem-vindo, pastor Cosme. Amém. Pastor Abel, eu agradeço muito essa oportunidade, podemos aqui participar desse programa. É uma honra para nós, né? E falar desse tema tão importante para os nossos irmãos idosos. Eu que fico muito agradecido. Glória a Jesus. O nosso programa, ele tem esse nome, né? Mais Sábios. Por quê? Nós temos aqui um texto base na Palavra de Deus que mostra por que os nossos irmãos idosos são considerados mais sábios. Está aqui, ó, o texto de Jó, capítulo 12, verso 12. Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Então, os nossos irmãos idosos, que são instrumentos nas mãos do Senhor, têm toda a sabedoria do Senhor para realizar esta obra. Vamos aqui conversar com os nossos queridos convidados, pastor Bísio e pastor Cosme. E para iniciar a nossa conversa, pastor Bísio, nós vamos citar um texto que está no Evangelho de João, capítulo 21, verso 18, e nós vamos falar aqui de obediência. Os nossos irmãos idosos mostrando aqui que eles são obedientes ao Senhor. O texto diz assim: na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Estamos falando aqui da experiência do nosso querido irmão Pedro. Ele que ouviu a instrução do Senhor, dizendo para ele, ó, você era moço, você fazia o que você queria, mas quando fores velho, quando a sua idade já estiver mais avançada, você tem que entender que tudo é na obediência. Pastor Bísio. Interessante as fases da vida, não é? Na presença do Senhor. A criança, o jovem, não é? Nós estamos adultos, agora mais idosos. E o senhor falando para Pedro, não é, pastor Abel? E Pedro, o senhor conhecia bem Pedro, não é? Então, imagina essa palavra que representava ali para Pedro. Então,
É interessante o caminhar na dependência do Senhor, na obediência a Deus. Por isso, inclusive, o texto diz assim, na longevidade o entendimento, esse texto em Jó, não é? Cada dia mais a profundidade do conhecimento do Senhor. E é interessante que quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais aumenta o nosso amor, o nosso coração pela obra do Espírito, ao Senhor, a cada dia, vai dando entendimento, na verdade aumenta o amor, esse amor do Senhor para conosco e de nós para com Ele também. Glória a Deus. Na experiência deste servo, Pedro, que nós conhecemos, né, pela palavra de Deus, quantas vezes o Senhor o corrigiu, o ensinou. Às vezes ele queria ir para um lugar, o Senhor falou, não é aqui não, não faz isso não, é assim, mostrando que a palavra que o Senhor tinha dado lá atrás, a promessa, ela se cumpriu. E a palavra que o Senhor deu, que para nós, como a nossa experiência hoje, né, de viver a palavra, tem sido tão maravilhosa. E nós estamos falando aqui de algo tão importante, né? Ainda que a palavra esteja direcionando aqui, que quando fores velho, vai fazer isso. Não quer dizer que novo não é para obedecer. Pelo contrário, a obediência a Deus é em qualquer idade. Mas isso aqui demonstra que o idoso, o nosso irmão que serve ao Senhor, a nossa irmã que serve ao Senhor, que tem a idade avançada, deve continuar servindo a Deus em obediência. É isso que o pastor Biso disse aqui, dessa experiência, deste entendimento que se alcança pela longevidade, que é o entendimento da palavra viva. A paciência de Deus para conosco é uma coisa assim que eu acho maravilhosa, não é? Cada etapa da nossa vida, cada momento, às vezes nas nossas aflições, nas nossas angústias, na nossa ansiedade, a paciência de Deus coloca todas as coisas no lugar e vamos avançando os anos, servindo ao Senhor com alegria, vivendo as vitórias do Senhor na nossa vida. Essa é a experiência de Pedro, é a minha experiência, a sua, dos irmãos que nos acompanham aqui nesse programa. E assim, o Evangelho a cada dia é propagado, louvado seja o Senhor. Glória a Jesus, que maravilha! Essa tem sido a sua experiência também? Se tem, então eu já quero fazer uma pausa aqui no programa e falar contigo o seguinte. Já vai ali nos comentários deste programa, aí, você que está assistindo pelo YouTube, vai ali nos comentários e deixa o seu comentário, conta a sua experiência, a experiência da obediência. Você um dia obedeceu ao Senhor, você consultou a palavra, Deus falou com você e você viveu essa experiência. Conta pra gente, a gente quer saber também o que você tem vivido. Para dar continuidade aqui, agora conversar um pouco com o pastor Cosme, nós vamos falar sobre servir ao Senhor. E servir ao Senhor nos garante a bênção. Para falar disso, eu quero usar o texto aqui de Gênesis, capítulo 24, verso 1, a experiência do nosso irmão Abraão. E o texto nos diz assim, e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Ou seja, Deus é perfeito, não faltou nada. Tudo que Abraão viveu até a sua velhice, até a sua idade avançada, Deus confirma aqui que a bênção dele, ela foi completa, abençoou em tudo. Pastor Cosme. Pastor Abel, é importante a situação de Abraão, e o texto era uma promessa do Senhor, ela se cumpre independente da vontade do homem, né? Porque é o nosso Deus poderoso, a promessa é do nosso Deus, então abençoa em tudo, e a bênção ela enriquece e não acrescenta dores. Então Abraão viveu isso, já velho, certamente passou pelas suas experiências, os seus embates, como mesmo o texto fala, né? Toda a experiência dele, mas a bênção do Senhor, ela não envelhece. A bênção do Senhor, ela enriquece. Percebam o texto, né? Ela enriquece a cada dia. E o idoso da obra, o idoso que se definiu, que aceitou Jesus como Salvador, ele é um idoso abençoado. Chega a cada dia que ele vive essa experiência de testemunhar a bênção do Senhor na sua saúde, na sua instrumentalidade, na sua família. E nós vivemos isso na prática, porque a gente vê os nossos idosos, a disponibilidade de realizar a obra. E eu posso afirmar, pastor, que
o idoso, quando ele chega a uma certa idade, ele quer realizar a obra, e se a gente realmente quiser colocar algum obstáculo, ele fica triste, porque ele quer servir o Senhor na sua função. Na igreja, a gente é testemunha disso a cada dia, né? E Abraão, certamente, ali, ele viveu essa experiência, a experiência na obediência, vivendo os resultados da promessa de Deus. Abraão viveu essa experiência e, como disse aqui o pastor Cosme, foi uma experiência que lá atrás foi fruto de uma promessa. Deus fez a promessa, Abraão creu na promessa, e quando chega neste tempo aqui, onde conta que a idade já avançada, Deus o abençoou em tudo. Se Abraão tivesse desobedecido, se Abraão não tivesse aceitado a palavra, se Abraão quisesse seguir os seus próprios conselhos, certamente este final do versículo aqui não estaria registrado, que Deus o abençoou em tudo. É por isso que nós podemos dizer para os nossos irmãos idosos, para você que tem realizado a obra do Senhor, Deus tem te abençoado em tudo. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós estamos neste episódio especial, a parte 2 deste tema instrumentalidade, conversando aqui com o pastor Bísio, com o pastor Cosme, eles que estão aqui falando conosco dessa experiência dos nossos irmãos idosos que têm realizado a obra. E agora nós vamos ver na prática, né, os nossos próprios irmãos enviando aqui os seus vídeos e nos contando o que eles têm feito na obra, a sua instrumentalidade, como tem sido importante o seu trabalho nas mãos do Senhor. E este quadro é um quadro onde os nossos irmãos contam as suas experiências. Vamos assistir aqui alguns vídeos dos nossos irmãos, registrando as suas experiências na instrumentalidade, na obra. Meu nome é Benedito, sou de Cupira, Pernambuco. Sou obreiro da Igreja Cristã Maranata há 22 anos. Vivo aqui para servir ao nosso Deus. O nosso pastor é o pastor Valdir. Com muito amor eu tenho carinho pela obra e pelo nosso pastor. Então Deus abençoe e a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. Eu sou Antônio, aqui da Igreja Pastor Abel. Tenho 70 anos de idade. Sou um diácono da obra do Senhor. Estou atento aqui no trabalho da igreja, na madrugada, na limpeza, nos cultos. Sou usado nos dons espirituais. Sou responsável do grupo de assistência também da obra do Senhor. Sou muito feliz de fazer essa obra, trabalhar para o Senhor. Sou muito feliz de estar na obra do pastor Abel, junto com ele, na Paquitano. Muito obrigado por tudo. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Meu nome é Maria do Carmo. Sou do grupo de louvor. O pastor é o pastor Valdir. Sou de Cupira, da igreja Cupira 1. E sirvo esta obra há 22 anos. Glorifica o Senhor por ele ter me chamado para este grupo de louvor. Eu amo esta obra e sirvo a Ele de todo o meu coração. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus! Que bênção é poder ouvir aqui os nossos irmãos contando as suas experiências, como foi o caso aqui do nosso irmão Benedito, ele que é obreiro há 22 anos servindo ao Senhor, realizando esta obra. O diácono Antônio Malaquias, que bênção! Este diácono que conta aqui, que participa de tudo. Ele participa de mutirão, ele vai nas madrugadas diárias, ele que participa dos cultos, das reuniões, dos seminários, está ativo na obra, realizando com alegria a sua gratidão, o seu louvor a Deus. E também a nossa irmã Maria do Carmo, como falamos de louvor a Deus aqui, ela conta a experiência dela, contando que ela faz parte do grupo de louvor. E temos tantas irmãs idosas que são do grupo de louvor, assim como a nossa irmã Maria do Carmo, que registra aqui a sua experiência na instrumentalidade, servindo ao Senhor. Pastor Bísio, que alegria ver os nossos irmãos, né, realizando a obra nesta idade. É maravilhoso. A madrugada, por exemplo, ela é um segredo, não é verdade? Não é? E o irmão Benedito descobriu esse segredo e desfruta e é abençoado por esse recurso da graça a cada dia. Como deixar isso? A irmã que louva ao Senhor. Então, grupo de louvor, a gente pensa nos jovens, é uma bênção os jovens do grupo de louvor. Claro que sim, a obra é realizada por todos, é no corpo,
mas a irmã também ela pode participar, e ela participa, e certamente é uma irmã que participa, e eu não tenho dúvida, o grupo de louvor da igreja dela é abençoado porque ela é uma serva de oração que ora pelo grupo de louvor também, não é? O irmão, todos. Então, é uma grande alegria vermos e termos no nosso ministério, não é, pastor Abel? Essas pessoas a cada dia servindo ao Senhor, o obreiro. Louvado seja o Senhor, à disposição desses irmãos, o quanto eles são valiosos, não para nós, para Deus, porque a obra é do Senhor, eles são ovelhas do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós temos mais vídeos para poder exibir. Mas antes de falar dos vídeos aqui, eu quero ainda pedir, pastor Bísio, lá na sua igreja, a igreja que o senhor está hoje lá, tem idosos? Tem idosos. Tem idosos que têm funções, são usados ali, tem instrumentalidade? Tem instrumentalidade, serve ao Senhor com alegria e são muito importantes, são contados o dia a dia para servir ao Senhor e nos ajudar a levar a arca do Senhor a cada dia. Fica à vontade, pastor Bísio, pode até falar o nome deles aqui, se quiser falar deles, alguns deles que o senhor queira citar aqui. Eu vou falar de um obreiro, inclusive ele é um obreiro surdo, ele já faz parte aí dos mais sábios, não é? Ele nos ajuda muito, ele é uma pessoa surda, o Cido, esse é o sinal do Cido, em Libras, ele dirige louvor, ele nos ajuda, ele fica na porta, ele ora. Nós tivemos uma experiência, rapidamente, esses dias, uma irmã, ela ia fazer uma cirurgia, um tratamento médico, e ela pediu oração, e foi o Cido orar, né? O obreiro Cido orar por ela, ajudado ali por uma irmã intérprete, e a irmã no outro dia foi lá e o médico disse, olha, né, a sua enfermidade, a intervenção que necessitava, não precisa mais. E ela atribuiu isso não ao obreiro em si, a pessoa, mas o irmão que orou por ela. Então veja, né, um irmão do grupo de acessibilidade, um irmão, né, já aqui dos mais sábios, e Deus usa com o mesmo poder, com o mesmo vigor, porque o poder vem de Deus, a bênção vem de Deus, Glória o recurso vem de Glória a Deus, não é? Amém. Então, essa é a bênção. E mais irmãos do grupo de louvor, como professoras, cuidar da casa do Senhor, isso é maravilhoso. Nos nossos Manaíns eu vejo muito isso, não é, pastor Abel? A gente consegue talvez visualizar mais, não é? Quantas pessoas estão há tantos anos ali no Manaim, servindo ao Senhor com a mesma alegria. Glória a Jesus. Glória a Deus. E muitos deles estão por trás dos bastidores, vamos dizer assim, né? A comida que nós nos alimentamos num seminário, por exemplo, é feito pelas mãos de irmãs idosas, de irmãos idosos que estão lá dentro da cozinha, cozinhando, preparando, né? Irmãos que estão ali servindo ao Senhor e, embora você não o vê, Deus está vendo. Glória a Deus. E que maravilha! O pastor citou aqui a respeito da experiência da oração. E a oração é uma instrumentalidade nesta obra, né? Nós exercemos a oração e isto é o exercício da instrumentalidade, crendo que o Senhor responde à nossa oração. Vamos assistir agora mais alguns vídeos de irmãos contando as suas experiências. A paz do Senhor Jesus, eu sou da igreja Ponte Rasa 1, São Paulo, pastor Cosme, eu cuido dos vasos e ajudo meu esposo a cuidar das plantas e sou do grupo de louvor. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Rogéria Corsini, eu sou diácono aqui na igreja do Alto do Ginásio, em Sertãozinho, interior de São Paulo. Sou ovelha do pastor Gilberto Matos e sou responsável pelo grupo de louvor aqui em Sertãozinho, da igreja do Alto do Ginásio. Também participo da limpeza, também participo das visitas. Algumas vezes eu prego também, né? Mas a função do diácono geralmente é essa mesmo. Trabalhar com a igreja, exercer a função, abrir e fechar a igreja e outras atividades quando o pastor não se encontra. Essa é a função do diácono e eu estou aqui na igreja há mais ou menos uns 40 anos e 25 mais ou menos como diácono, exercendo as minhas funções aqui. A paz do Senhor a todos. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Generoso Schaffhauser, sou da igreja do bairro do Portão de Curitiba, Paraná. O pastor da minha igreja local é Luiz Felipe Gubert. Estou nesta obra do Espírito Santo, servindo ao Senhor há 30 anos e como diácono estou há 20 anos.
Participei em assistência de diversas igrejas locais e região e trabalhos novos também na região. Exerci atividades como tesoureiro e atualmente participo como membro da comissão da tesouraria da área do Portão, responsável por grupo de assistência. No Manaim, diversas atividades exerci e atualmente exerço atividade de contabilidade do Manaim. Ao longo deste tempo na obra, sempre dediquei minha vida ao Senhor, exercendo várias atividades e, apesar do tempo, ainda dedico e dedicarei ao Senhor. Muitas lutas e provações foram travadas no decorrer dos anos, mas o Senhor sempre nos ajudou a vencer a todas as batalhas. Irmãos, vale a pena servir ao Senhor sempre. O tempo e a idade não podem nos impedir de servir ao Senhor, porque muitas experiências serão adquiridas. O lema para este ano de 2005, revelado pelo Senhor, está no livro do profeta Jeremias 48:6. Fugi, salvai a vossa vida e sereis como a tamareira no deserto. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Jesus! É muito bom ver os nossos irmãos aqui contando as suas experiências de instrumentalidade na obra. Os nossos irmãos que têm servido ao Senhor todos os dias com alegria, como foi o caso aqui dos vídeos que nós assistimos dos nossos irmãos. A nossa irmã Vera Lúcia, ela que conta ali a grande experiência que ela tem, ainda que pareça ser simples, mas ela fala que a alegria dela é cuidar dos vasos, é cuidar do jardim. Que bênção, né? Nosso irmão diácono Rogério, ele que é de Sertãozinho e está há 25 anos na função de diácono, ele está responsável de grupo de louvor, limpeza, visitas, ele prega e tem todo esse zelo no seu serviço ao diaconato. E ele conta isso nesse vídeo, né? E também, por fim, o nosso querido irmão generoso, diácono também, que participa da Comissão de Contas. Ele é de Curitiba e está na obra há 30 anos. Muito bom, né, pastor Cosme? Nós vemos aqui os nossos irmãos realizando a obra do Senhor. Verdade, pastor Abel, são irmãos que se dispõem a realizar a obra por gratidão. Isso é muito importante para nós. Irmãos que tiram o seu tempo para realizar a obra e a bênção está aí, porque é nesse trabalho que eles exercem na igreja onde ele recebe a bênção. Certamente esses irmãos, experiência de curas, experiência de situações que o Senhor deu a solução no lar, na saúde. E essa é a bênção, porque a cada dia que nós realizamos essa obra maravilhosa, nós somos beneficiados. Beneficiados. Eu conheço, principalmente na minha igreja, temos muitos idosos e são irmãos tão amorosos que ora. Eu sempre falo que esses irmãos são uma das colunas das igrejas porque são irmãos de oração. Não que os demais não orem, mas esses irmãos, eles se dedicam à oração, eles se dedicam a uma busca a cada dia. A irmã Vera, o irmão Generoso, o outro irmão Rogério, esses irmãos, certamente o Senhor tem enriquecido muito esses irmãos na presença do Senhor. Glória a Jesus. Inclusive a irmã Vera, ela está junto com o senhor lá, né, na igreja de Ponte Rasa 1. O pastor Biso também conhece a irmã e tem uma experiência da irmã, né, pastor Biso? Conta pra gente. Conheço sim. No tempo que eu estive no ministério ali em Ponte Rasa, nós fomos fazer uma serenata ali nos vizinhos, evangelizando, fazendo serenata aos irmãos e nisso nós fizemos uma serenata próxima à casa dela, numa casa ao lado, e a família desceu ali para ver o que estava acontecendo, os louvores cantados, fizemos o convite, a partir desse dia, irmã Vera, irmão José, o esposo, começaram a ir à igreja, levar os filhos, permaneceram, estão ali sendo sustentados pelo Senhor a cada dia. O irmão José, o esposo da irmã Vera, também ajuda, é o casal, não é, pastor Cosme, que cuida do jardim. Ele é mais tímido, talvez não quis gravar o vídeo, né, o testemunho dele, mas é bom citar aqui porque ele trabalha também para o Senhor, então são pessoas que nós amamos, acompanhamos, temos essa alegria de vê-los cada dia sendo sustentado pelo Senhor na obra do Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos vendo aqui o resultado, fruto de um trabalho tão importante que as igrejas fazem, que é a serenata.
E isso também faz parte da instrumentalidade. Então, quando você receber um convite, você receba-o com alegria, o convite para participar de uma serenata. E cantar na frente da casa de alguém um louvor significa dizer que aquilo que você está realizando, a obra que você está realizando, vai ter um resultado lá na frente. O louvor vai entrar dentro do lar, vai trazer libertação, vai alcançar a vida daquele que é necessitado, assim como foi a experiência da nossa irmã Vera, do seu esposo, que foram alcançados numa serenata. E que maravilha! Esses vídeos foram enviados e foram aqui comentados pelos pastores. São vídeos onde os nossos irmãos contaram as suas experiências. E você também tem uma experiência? Você que é um irmão idoso, você que é uma irmã idosa, que realiza a obra, você é um obreiro, um diácono, você é professora, você é senhora do trabalho de senhoras, né? Senhora de frente, você que faz parte do grupo de louvor, toca um instrumento, ou até mesmo participa do mutirão de limpeza na igreja. Você, idoso e idosa, realiza a obra do Senhor e quer compartilhar também a sua experiência, aproveita agora, está aparecendo um QR Code aqui, onde você pode apontar a câmera do seu celular e você vai enviar o seu vídeo. Grava um vídeo curto, contando ali a sua experiência, falando aquilo que você tem feito na obra de Deus. E com alegria, nós vamos participar dessa experiência que você tem nos contado. E nós vamos exibir agora mais vídeos de mais irmãos que estão aqui registrando as suas experiências na obra de Deus. Vamos assim assistir os vídeos. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Quitéria de Moraes, congrego na igreja do Jaguaribe, no Ministério do Pastor Adalto, União dos Palmares, Alagoas. E quero compartilhar a minha experiência. Eu tive com o Senhor em 1993. Eu tive o desejo de conhecer o Senhor, senti um vazio muito grande no meu coração. Então, falando para minha irmã, ela me convidou para assistir um culto na igreja que ela congregava em Maceió. E eu aceitei o convite e fui, e lá, chegando, fiquei maravilhada com tudo que eu vi e ouvi. Então, naquela noite, ali o Senhor saciou a minha sede espiritual e eu já saí dali definida pelo Senhor. E senti o desejo de também trazer a obra aqui para a União dos Palmares, para que as pessoas também conhecessem esse Deus maravilhoso que eu tinha conhecido. E ali abri as portas da minha casa e tudo começou numa garagem. Vidas foram se convertendo ali, quando, em um determinado momento, o salão ali ficou pequeno, não comportava mais as pessoas, então foi necessário alugarmos outro local. E dali a obra começou a crescer grandemente. Então eu também comecei a crescer na obra do Senhor. Eu sou a senhora de frente, faço parte do grupo de intercessão, do preparo para os vasos, junto com as irmãs. Eu fui professora de jovens. E essa é a minha experiência. Eu estou maravilhada. O Senhor tem me abençoado grandemente. E eu só tenho que glorificar o Senhor por esta experiência maravilhosa que eu tive na presença do Senhor. Amém, irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Celso Araújo, da igreja de Nilton Pereira, nesta cidade de Dos Palmares. E eu queria compartilhar a minha experiência para os meus irmãos. Em 93, eu tive uma experiência com o Senhor. Eu vi uma vida muito angustiada, sem Deus, sem esperança. E alguém, naquela época, deu um panfletozinho. E eu guardei aquilo ali. E um dia, na minha angústia, eu abri aquele panfleto e estava escrito: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ali fui visitado de uma maneira maravilhosa, dentro do meu carro. Eu chorei aproximadamente uns 10 minutos, incessantemente. Foi algo maravilhoso. E ali, por diante, eu comecei a buscar o Senhor. E me converti em uma outra denominação. Passei um ano, cheguei até a ser diácono nessa igreja. E a irmã que começou aqui, contou a sua experiência com o interino, me convidou para conhecer esta igreja, o primeiro culto em Dos Palmares. E eu ali estive naquele culto. E o Senhor falou profundamente comigo. Os louvores, o que me chamou a atenção foi
a ordem no culto, a decência, aquele silêncio maravilhoso e o Senhor falando comigo. E na mensagem, o Senhor confirmou que ali era o meu lugar. E o texto foi: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E ali eu entendi que seria o meu lugar. E a partir daquele dia, eu estou congregando, isso já faz 31 anos, para a glória de Deus. A igreja cresceu, nós temos hoje em União dos Palmares, que é a cidade circunvizinha, 27 igrejas e 2 assistências, para a glória e louvor do nosso Deus. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui no programa Mais Sábio. É um privilégio estarmos aqui e falar desse tema tão importante para a nossa vida e também para a vida dos nossos irmãos. Meu nome é Marcelo Tagarro Vilela, conhecido como Pastor Marcelo Vilela. Estou na igreja de Jardim Cambori 2, Vitória, Espírito Santo. E também sou voluntário aqui no Manaim de Domingo Martins. Há precisamente, vamos dizer, uns 40 anos que eu estou voluntário aqui no Manaim Domingo Martins, realizando a obra do Senhor. E é muito importante dizer isso porque nós estamos falando de um programa que que é direcionado aos idosos, para que cada um de nós possamos fazer uma reflexão e saber que os nossos idosos, eles têm valor no nosso meio. Nós lembramos de Caleb, não é? Quando tinha aí aproximadamente 80 anos, que ainda fez questão de pedir a Josué as montanhas. Ele podia pedir os campos, podia pedir os vales, né? Os lugares mais em condições dele estar, mas ainda na sua idade, ele pediu: dá-me as montanhas, mostrando que não há idade para servir o Senhor. Nós estamos servindo a Deus. Mesmo que estamos envelhecendo no tempo, porque a nossa vida é um conto ligeiro aqui, mas nós temos que entender: aquilo que o Senhor colocou em nós não envelhece. Aquilo que está na nossa alma não envelhece, porque ela é eterna. E a nossa alegria é em saber que nós temos um Deus que cuida de nós, que preserva a nossa vida, que vai à frente e, acima de tudo, nos fortalece em todos os nossos momentos. As nossas igrejas, é bem verdade que estão ali os nossos irmãos queridos, os idosos. Nós não podemos esquecê-los da importância deles estarem inseridos nas atividades, nos trabalhos afins, porque há muitas coisas que eles podem fazer no nosso meio. Lembrando que aquilo que eles estão fazendo tem valor, por mais pequeno a sua atividade, por mais aquilo que, na mentalidade de alguns, eles não poderiam fazer, mas eles estão fazendo com amor, com zelo, sabendo que eles também terão a sua recompensa no céu. Queridos, estou no ministério há 30 anos e eu posso dizer, a carcaça aqui não envelheceu, é muito natural. Cabelos brancos é natural também, as rugas aparecem, mas a nossa alma ela não envelhece. A nossa alma ela continua com o mesmo vigor, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e esse Deus estará conosco amanhã. Se abrirmos os nossos olhos, Ele continuará conosco. Queridos, que possamos valorizar os nossos idosos, que possamos estar juntos com eles em oração, ombro a ombro, dando-lhes a oportunidade também de servir ao Senhor. Assim como Caleb, dá-me as montanhas. Quantos estão aí nas igrejas, querendo as montanhas, querendo servir ao Senhor com alegria? E cabe a nós, pastores, servos, diáconos, obreiros, sejam quem for, dar a esses também essa oportunidade de servir ao Senhor. Queridos, fique aqui uma pequena palavra de reflexão. Sabendo aquilo que Deus colocou em nós não envelhece. A todos a paz do Senhor e o meu abraço. Glória a Deus! É muito bom ver os nossos irmãos participando do programa, mas em especial participando da obra de Deus, da realização desta obra que o Espírito Santo tem nos confiado. E que alegria é poder ver os nossos irmãos com mais de 60 anos nesta classe dos idosos servindo ao Senhor com alegria. Hoje estamos aqui
com os nossos queridos pastores convidados, pastor Biso e pastor Cosme, e chegamos ao final da edição deste programa que nós falamos de instrumentalidade. É a segunda parte, né, deste programa de instrumentalidade, e o pastor Biso aqui, ele disse, né, dá para fazer mais, com certeza dá para fazer mais edições, e o nosso interesse é esse mesmo, de que os irmãos enviem os vídeos e que a gente possa também fazer a terceira, a quarta, a quinta edição deste programa, falando deste tema de instrumentalidade. Antes de encerrar, passar a palavra aqui para os pastores, para deixar aqui as considerações finais, e desde já agradecemos a presença dos senhores aqui conosco. É uma alegria falar da obra, da instrumentalidade, assistir a esses vídeos, compartilhar esse material tão importante, tem chegado até muitas pessoas, que inclusive tem sido esse material dos mais sábios, ele é um material de evangelização também, muitas famílias falam, mas tem esse cuidado da Igreja Cristã Maranata a essas pessoas idosas, porque a sociedade, muitas vezes, o idoso ele é esquecido, não é? Tem que se fazer campanha, tem que fazer... E na obra é a alegria de tê-los conosco, não é, pastor Abel, pastor Cosme? Então, essa é a bênção de podermos falar com alegria dos nossos irmãos, assistir aos vídeos e saber que os dias vão passar para nós também e nós continuaremos sendo cuidados na obra do Espírito Santo da mesma maneira como um dia nós chegamos como jovens, como o nosso filho nasceu na obra e vai ser cuidado o tempo todo vivendo a profecia do Senhor. Então Isso fica o mesmo. nosso abraço. Eu só queria fazer um esclarecimento, pastor Abel, Certo. porque nós estamos falando de acessibilidade e o trabalho dos idosos, então, ele faz parte do grupo de acessibilidade, não é? Ele foi acolhido no grupo de acessibilidade. Muito bom. Não a pessoa idosa, enquanto não é deficiência ou transtorno, não é isso. É a questão das barreiras da comunicação, né? Então, uma pessoa idosa, ela às vezes não ouve mais como ouvia, não vê, não é? A mobilidade física. Então, o trabalho de acessibilidade cuida nesse sentido, né, da questão do acesso à palavra de Deus, nesse cuidado do acesso à palavra de Deus. Então, por isso que o trabalho com os idosos faz parte, está junto com o trabalho de acessibilidade. Amém? Muito bom, bem esclarecedora a palavra aqui do pastor Biso, onde ele traduz muito bem aqui e deixa claro que acessibilidade é tornar sempre acessível, né, para que todos tenham este acesso àquilo que Deus tem feito, em especial a sua palavra. Isso. Pastor Cosme, muito obrigado pela sua participação também. Eu agradeço muito, pastor Abel, essa oportunidade. Eu queria aqui até mesmo mandar um abraço para esses nossos irmãos idosos de Ponte Rasa 1, uma igreja que tem bastante idosos. Ponte Rasa 2 tem uma idosa, tem 94 anos, é um amor de pessoa, a irmã Clarice, também um abraço para a irmã Clarice, os nossos irmãos idosos ali de Hermelino Matarazzo, são os irmãos muito amorosos e é um prazer cuidar desses irmãos, alegria muito imensa que está com o pastor Biso. Quero agradecer aqui esse momento, para mim é uma experiência muito boa. Glória a Deus, que maravilha. É isso mesmo, os nossos irmãos idosos são queridos. E eu quero deixar aqui também o meu abraço a todos os nossos irmãos idosos. Lembrar ali os nossos irmãos também que estão junto conosco na igreja de Ilha do Sol e também na igreja de Nova Itaparica, os nossos irmãos idosos que têm servido ao Senhor com grande alegria. Chegamos ao final do nosso programa e queremos deixar esta palavra para você, que você possa sempre se sentir útil e ser um instrumento nas mãos do Senhor. E como nós estamos aqui participando deste programa e ele é exibido também pelo YouTube, caso você ainda não se inscreveu no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, se inscreva agora mesmo. E também você possa aqui curtir este vídeo, este programa. É o sinalzinho do joia que tem ali, né? O joinha. Clica nele e também deixa o seu comentário. E faz ali o seu papel de evangelizar. Esse programa também tem assuntos espirituais e está entrando dentro dos lares, a palavra de Deus está entrando dentro das casas. Então aproveite agora para evangelizar, compartilhando este vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho e também nos grupos da igreja. Que o Senhor assim te abençoe e até o próximo programa.